Bom, pessoal, mais uma aula aqui pra gente. Hoje a gente fala sobre o reino protoctista, beleza? Nesse reino aqui, a gente vai incluir os organismos que são eucariontes, ou seja, possuem envoltório nuclear, possuem núcleo, beleza? E organelas citoplasmáticas, sejam eles uni ou pluricelulares, que não são incluídos nos grupos de animais, vegetais ou fungos. E aqui tem uma característica interessante sobre os protoctistas, porque ele constitui um grupo polifilético. Não sei se vocês lembram, mas um grupo polifilético é aquele que inclui mais de um descendente, mais de um é, antecessor recente e todos os seus descendentes. Então a gente vai ter organismos com diferentes origens evolutivas aqui, tranquilo? E existem teorias e estudos que indicam para a gente que esses organismos protoctistas teriam dado origem aos grupos animais e vegetais. Tranquilo? E é muito interessante porque a gente vê muita semelhança de muitos desses organismos com as células animais e vegetais. Aqui, a gente começa falando sobre as algas, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas as algas não são vegetais, embora elas tenham grande semelhança, porque elas são fotoautotróficas, ou seja, elas adquirem a luz do sol e utilizam ela como energia para produzir os seus próprios compostos orgânicos, ok? Elas possuem parede celular, que possui uma composição um pouquinho diferente dos vegetais. Elas vivem em ambientes aquáticos, ou seja, marinhos ou de água doce, ou ambientes terrestres, mas sempre elas vivem associadas a muita umidade. Guardem isso, porque isso é muito importante. Elas não apresentam tecidos verdadeiros, ou seja, você não vai ter ali células especializadas para cada função, você não tem essa diferença de função por tecido. E se vocês repararem, as estruturas dela remetem aos vegetais, como as folhas e os caules dos vegetais, que lembram as estruturas do talo das algas. Bom, aqui alguns os tipos de algas para a gente ter uma noção. O primeiro grupo são as clorofícias, ou as algas verdes. Esse grupo ele é composto por espécies uni ou pluricelulares, e eles são bentônicos e vivem associados principalmente a ambientes de água doce, ambientes dulcícolas. Ok? Essas clorofícias são as algas que possuem a clorofila tipo B. E essa clorofila ela vai conferir essa cor muito mais esverdeada. Na direita nós temos as feofícias ou algas pardas. Elas possuem plastos com clorofila A e C e um tipo de xantófila que vai conferir essa cor parda para elas, beleza? Essa cor meio amarelada, meio amarronzada. O talo delas vai ser revertido por uma substância chamada de algina, beleza? Essa substância ela vai conferir proteção a essas estruturas das algas. Elas também são bentônicas, só que elas vivem mais em ambientes de água salgada. Aqui a gente pode incluir aqueles kelps. Não sei se vocês já viram, mas lá para a Oceania a gente tem ambientes onde você vai encontrar florestas de kelps marinhos. São algas que podem atingir muitos metros de comprimento e elas acabam servindo de alimento para ouriços do mar, dentre outros animais aí desses ambientes. Temos outras aqui que são muito interessantes. As rodofícias, por exemplo, que são as algas avermelhadas, elas são marinhas e bentônicas e possuem uma parede celular formada tanto por celulose, como os vegetais, e por uma substância chamada de carragenina ou carragena. Essa substância aqui, ela é extraída das algas e na indústria ela é usada para fazer espessante alimentar, beleza? Que a gente conhece como agar. Em ciência, você utiliza o agar também para espessar meios de cultura de célula. E essa substância é muito usada na produção de sorvete, de molhos, de bebidas. Muito legal, né? Temos as diatomáceas. Esse grupo aqui eu acho muito maneiro, muito interessante. Se vocês olharem na foto aqui, a gente tem uma foto de microscópio aqui de várias diatomáceas e olha a diferença das estruturas dela. Por que elas possuem esse formato meio parecendo uma concha? Esses animais, essas algas aqui, elas possuem uma carapaça revestida de dióxido de sílico, beleza? É uma substância que, deixa eu ver pra gente. Por exemplo, nós utilizamos essas substâncias para produzir o vidro. Então, ela é meio rígida e ela confere essa carapaça diferentona aqui para as algas. E essa imagem aqui ela é real, ela é de diatomáceas mesmo.
provavelmente já mortas, né? E aí fica só a carapaça sílica delas restando. Eu acho muito maneiro as diferenças aqui. Bom, e aqui elas compõem o fitoplâncton marinho. Lembrando que o fitoplâncton são aqueles organismos do ambiente aquático que não conseguem nadar, eles não têm a força suficiente para quebrar a correnteza e nadar sozinhos, então eles vivem de acordo com a correnteza, boiando basicamente, e fito porque são os organismos fotossintetizantes do plâncton marinho. Uma coisa muito interessante, a importância desses organismos fitoplanctônicos para a gente, é que eles realizam 90% de toda a fotossíntese que ocorre no planeta. Então, ao contrário do que a gente imagina, porque parece que uma floresta, por exemplo, a floresta amazônica, ela realiza uma grande capacidade de fotossíntese. Para vocês terem ideia, o fitoplâncton realiza quase que toda a fotossíntese que ocorre no planeta. E esses organismos, eles produzem mais oxigênio do que eles consomem. Então, você tem uma grande disposição de oxigênio na atmosfera, enquanto o consumo deles é muito menor. O que acontece hoje em dia? O aquecimento global e a emissão de gás carbônico na atmosfera, ela acaba prejudicando esses organismos aqui, acaba matando o fitoplâncton. Por quê? O aquecimento da temperatura média do planeta acaba aquecendo a água. Além disso, essa grande emissão de gás carbônico faz com que esse gás acabe sendo diluído, né, na água do mar na forma de ácido carbônico. Isso, além de aumentar a temperatura, acidifica o ambiente. E aí você acaba matando esses organismos. Quanto menos fotossíntese está acontecendo, menos oxigênio está sendo disposto na atmosfera. E menos gás carbônico está sendo retirado da atmosfera. Então você tem aí um processo muito complicado quando você interfere no ciclo desses organismos aqui. Temos aqui os dinoflagelados, muito interessantes também. São algas unicelulares, flageladas e marinhas. Elas participam do fitoplâncton e elas podem ter relações mutualísticas. O que significa isso aqui? São relações entre duas espécies diferentes, onde as duas saem beneficiadas e há certa relação de dependência. Então, você pode estabelecer essas reações de mutualismo ou simbiose com protozoários, que nós vamos ver daqui a pouco, ou alguns animais marinhos, como alguns moluscos, poríferos e tudo mais. A gente chama essas relações de dinoflagelados com esses organismos aqui de zooxantelas, beleza? E aqui eu queria mostrar para vocês um videozinho. Eu imagino que vai travar bastante, por causa do programa que a gente está usando. Mas eu vou passar o vídeo para vocês sobre uma coisa muito interessante que acontece nos dinoflagelados. Elas são algas que possuem um flagelo, elas se movimentam através do flagelo, e além dessas relações de mutualismo que essas algas realizam, um fato muito curioso sobre elas é que muitas delas podem emitir substâncias bioluminescentes. E você tem um efeito muito maneiro na água. Embora essas substâncias, até hoje, pelo menos eu que não tenha visto, são tóxicas para os seres humanos. Vou passar o videozinho para vocês aqui. Óbvio que o vídeo vai travar, tá? Mas eu vou enviar esse vídeo aqui lá no Classroom pra gente, para quem tiver interesse em ver, assistir com mais calma. Bom, vocês puderam perceber aí pelo vídeo que a bioluminescência que esses organismos emitem é muito forte. É um fenômeno muito interessante. Inclusive, isso aconteceu aqui no Brasil faz pouco tempo, inclusive. Teve um vídeo de algumas pessoas andando na praia e a areia vai ficando azulada conforme as pessoas vão andando. E as pessoas associaram isso a um monte de coisas diferentes. Disseram que podia ser produto radioativo, que podia ser poluente, isso, aquilo. Na verdade, eram essas algas aqui, que quando elas sofrem contato, algumas espécies, elas acabam emitindo esse fator de bioluminescência. Isso é muito maneiro. Bom, para a gente finalizar, temos as euglenófitas, que são seres unicelulares, também flagelados e água doce. Só que a diferença delas aqui para as dinoflageladas são que elas não possuem parede celular, beleza? Elas realizam nutrição autotrófica, lembrando, até agora todas são
autotróficas. Aqui a gente tem nutrição autotrófica e heterotrófica, as duas. Por que as euglenofitas fazem isso? Elas realizam a nutrição heterotrófica como preferencial e elas só vão realizar processos de fotossíntese quando não houver nutrientes disponíveis no ambiente. Então, elas têm essa alternativa, beleza? Aqui eu também separei outro vídeo para vocês sobre essas euglenofitas aqui nadando bonitinho no microscópio. E agora, como que as algas se reproduzem? O que acontece? As algas podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada desses organismos vai ser com divisão binária. Simplesmente eles vão se dividir, beleza? E os processos de reprodução sexuada, as algas, as suas próprias células, funcionam como células gaméticas, como gametas. Então você tem a própria alga funcionando como um gameta, e então nós vamos ter a fusão de duas algas. Essas duas algas são haploides, né? Possuem metade do conteúdo genético da espécie. Elas vão se fundir e formar um zigoto. Esse zigoto vai ser envolto por uma membrana rígida chamada de zigosporo. Dentro do zigosporo, o zigoto vai sofrer diversas divisões celulares e vai originar novas algas jovens. A hora que esse zigosporo se romper, esses indivíduos jovens vão sair para o ambiente e vão viver lá a sua vida normal até que se reproduzam novamente e originem mais algas e por aí vai. Beleza? Então, essa é a diferença do processo assexuado, que é divisão binária, e do processo sexuado, que funciona como uma fecundação. Beleza? Lembrando que a reprodução assexuada não possui variabilidade genética. Você tem o mesmo indivíduo originando indivíduos idênticos, enquanto a reprodução sexuada inclui a variabilidade genética. Os indivíduos progenitores não vão ser idênticos aos indivíduos da prole. Tranquilo? Continuando aqui, nós começamos a estudar os protozoários. Os protozoários e as algas pertencem os dois ao reino protoctista, ok? Por isso que eu falei, eles são organismos de origens evolutivas diferentes. Então, vamos lá. Os protozoários, eles vão ser exclusivamente unicelulares, diferente das algas que já podem ser pluricelulares, como a gente viu nas fotos ali. Eles podem ou não viver em colônias e serem heterotróficos. Eles são obrigatoriamente heterotróficos. Eles podem ser parasitas ou viver em vida livre. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Alguns desses protozoários, eles atuam em simbiose com alguns animais, como, por exemplo, os cupins. Nós temos os protozoários do gênero Triconinfa, que vivem associados ao estômago dos cupins e auxiliam esse animal a digerir a celulose. Porque os cupins, não sei se vocês lembram, mas eles vivem associados geralmente à madeira, correto? Temos alguns tipos de protozoários aqui, vamos passar bem rapidinho sobre eles. Temos os protozoários que nós classificamos como os sarcodinos. Eles são aqueles que não possuem estruturas de sustentação, estruturas que sustentem o seu citoplasma ali, a sua membrana. Então, eles são organismos que vivem, são quase que totalmente fluidos, né? Se locomovem por meio de pseudópodes. Esses pseudópodes são essas projeções da membrana aqui que os sarcodinos emitem para que eles possam se locomover. Eles podem ser parasitas ou de vida livre. Por exemplo, nós temos o gênero Entomoeba, que pode causar doenças, né, em nós. Aqui nos sarcodinos, nós vamos incluir as amebas. A gente costuma conhecer esses organismos como amebas, beleza? E alguns deles causam doença, como a amebíase, algumas amebíases, por exemplo. Temos os esporozoários. Esses aqui eles não apresentam estruturas locomotoras também, são obrigatoriamente parasitas, mas eles já possuem estruturas aqui, ó, no seu interior que vão sustentar esse organismo. Por isso vocês conseguem perceber a diferença da organização desse organismo esporozoário para um organismo sarcodino. É bem diferente, beleza? E os esporozoários, eles vão se dispersar, eles vão... como é que eu vou explicar? Eles vão se espalhar, na verdade, né, através de esporos, como no processo de reprodução de esporulação, como a gente já acontece.
ele produz aqui células especializadas, ele emite essas células, elas vão ser levadas por diversos agentes, sejam vento, água ou outros, e esses esporos, quando encontrarem locais adequados, vão se desenvolver em um novo organismo. Temos aqui os organismos ciliados, são aqueles que se locomovem por meio de cílios e eles vão apresentar 2 núcleos no seu interior. Eles são essencialmente de vida livre. Temos aqui uma forma de reprodução muito interessante associada a esses organismos que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E para que a gente possa terminar aqui nossos grupos de protozoários, temos os flagelados. São aqueles organismos que se locomovem através de um flagelo, tranquilo? Temos um grande exemplo aqui da foto como o Trypanosoma cruzi. É a espécie de protozoário que causa a doença de Chagas. Lembra que você tem aquele besourinho que vai ficar localizado embaixo da telha das casas, nas janelas, tudo isso. Quando a pessoa dorme, o besourinho acaba picando a pessoa e ele pode acabar transmitindo Trypanosoma cruzi. Ok? Inclusive, o grande pesquisador Carlos Chagas, ele quase foi indicado ao Nobel de Ciência por conta da descoberta desse organismo aqui, beleza? Por conta da doença de Chagas, tanto que essa doença recebe o nome dele. Muito legal isso aqui. Uma outra doença causada também por protozoário é a malária. Ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium, ok? Bom, e como se reproduzem os protozoários? Eles podem se reproduzir por divisão binária, esporulação, como nós já vimos, ou divisão múltipla. Qual é a diferença de divisão múltipla para divisão binária? Acho que é bem sugestivo o nome. Na divisão binária, um organismo simplesmente duplica seu conteúdo e se divide em 2. Na divisão múltipla, esse organismo consegue se dividir em mais de 2 indivíduos, beleza? Por isso que algumas doenças causadas por protozoários acabam se espalhando muito rápido por conta dessa capacidade deles. E a reprodução sexuada ela é feita por conjugação nesses organismos ciliados aqui. Ó. O que é a conjugação? Você tem a transferência de material genético de um protozoário para o outro através de uma ponte citoplasmática. Nesse caso aqui, a ponte citoplasmática vai ser um cílio desse organismo. Esse cílio ele vai transferir material genético do citoplasma de um doador para o citoplasma de um receptor. Esse receptor ele vai internalizar esse material genético, vai incluir ele no seu material genético. Ele recebeu um fragmento de DNA, por exemplo, e ele vai incluir esse fragmento de DNA no seu próprio DNA. A partir desse momento, ele passa a expressar essas características, beleza? Ele passa a expressar características daqueles genes que ele recebeu, beleza? Bom, galera, a aula que eu tinha para passar hoje para vocês era essa. Espero que todos tenham entendido. Valeu!